Você que encontrou Atos capítulo 9, eu vou pedir para você já ficar em pé, para nós lermos a palavra de Deus. E mais do que isso, eu vou pedir para que você não feche a sua Bíblia, porque assim como nós fizemos na semana passada, nós vamos caminhar por alguns textos no livro de Atos, e eu preciso que você fique muito atento agora, porque aquilo que Deus derramou na semana passada foi único e precioso, e eu sei que o Senhor tem mais para derramar hoje. Deus ainda tem mais para fazer, e eu creio no poder de Deus para realizar tudo aquilo que nós pedimos, mas como diz a palavra, mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então, você que achou Atos capítulo 9, nós vamos ler, diferente da semana passada, nós vamos ler a partir do versículo 26, tá bom? A palavra do Senhor diz as seguintes palavras, Atos capítulo 9, a partir do versículo 26. A palavra diz: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Repita comigo: procuravam matá-lo. Agora olha só, quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos, Senhor Jesus, num ambiente como esse, num tempo como esse, nós podemos nos assentar à tua mesa, Senhor, e nos alimentar do banquete da tua palavra, Senhor. A tua palavra é vida para a nossa vida, tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos, Senhor, e nós queremos seguir apenas, Pai, aquilo que a tua palavra nos ensina, aquilo que a tua palavra nos orienta. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, leva cativo os nossos pensamentos a ti, Senhor. Leva cativo, Senhor Jesus, a nossa mente, as nossas ideias a ti agora, para que a gente tenha apenas espaço para, Senhor, absorver aquilo que o teu Espírito Santo falará através agora da mensagem da tua palavra. Que seja, Senhor, o Senhor falando aqui, que seja o Senhor Jesus ministrando aqui, que a minha voz seja totalmente silenciada, para que apenas possamos ouvir a voz do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Eu vou pedir, se puder, abaixa um pouquinho só o teclado aqui para mim, por gentileza, só um pouquinho. Bom, quantos estavam aqui na semana passada? Levanta a mão, por favor, e fica com a sua mão levantada para eu ver. A maioria, a grande maioria estava aqui. E na semana passada, então pode abaixar. Na semana passada, então, nós começamos uma mensagem que na verdade era uma mensagem só, que nós estávamos falando sobre exatamente o apóstolo Paulo, que aqui nesse texto que a gente leu ainda era conhecido como Saulo. E a gente falou sobre esse encontro dele com Jesus. Nós falamos desse encontro dele com Jesus. Então, para que você entenda e para que a gente continue caminhando naquilo que o Senhor derramou para nós através desse texto, eu vou apenas recapitular aqui para a gente voltar no ponto onde a gente parou. Então, primeiro de tudo, você precisa se lembrar, e se você não estava aqui, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero que você, hoje à noite ainda, você chegando na sua casa, você abre o YouTube, vai lá no canal do Nazatim. Na semana passada você vai encontrar, e eu peço que você assista a mensagem, para que você entenda tudo aquilo que o Senhor está ministrando, porque eu só vou apenas recapitular aqui de uma maneira rápida. Mas basicamente a gente está lembrando aqui então da história de Saulo, e principalmente Saulo, que era um cara extraordinário, como nós falamos. Saulo, ele era um cara extraordinário por vários motivos. O primeiro deles é porque ele era um cara extremamente inteligente. Era um homem extremamente capacitado de conhecimento da lei,
Saulo, ele era judeu, mas ao mesmo tempo que ele era judeu, ele falava o idioma, mas falava também o idioma grego, falava o idioma dos romanos. Saulo, ele era cidadão romano por aquilo que ele havia conquistado. Havia um grande mestre naquela época em Jerusalém, chamado Gamaliel. Ele era um dos caras mais inteligentes daquele tempo. Saulo foi discípulo de Gamaliel, aprendeu tudo que podia com o melhor dos melhores. Ou seja, Saulo era um cara extraordinário. Só que exatamente pelo fato dele ser extraordinário, pelo fato dele ser extremamente fiel à lei de Deus que era estabelecida até o tempo de Jesus, Saulo, ele perseguia aqueles que pregavam diferente da lei. Ou seja, Saulo perseguia aqueles que pregavam Jesus Cristo, porque Jesus, ele era o Messias. Mas se você lembrar toda a história, você vai perceber que o povo não reconheceu Jesus como Messias, e até por isso o crucificaram. Então todos aqueles que falavam de Jesus, os discípulos, todos, Saulo, ele era como se fosse o chefe da perseguição, era o capitão do exército que perseguia para prender e até matar aqueles que pregavam Jesus. Até que certo dia, e está escrito aqui em Atos no capítulo 9, que nós lemos na semana passada, até que um dia Saulo estava indo em direção a uma cidade chamada Damasco, e quando ele estava nessa direção, uma luz muito forte apareceu para Saulo, e ouve-se uma voz super poderosa, uma voz de Deus, falando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Saulo, a Bíblia diz que ele cai no chão e prostrado, ele pergunta: quem é você? E aí a voz responde: eu sou Jesus Cristo, aquele a quem você persegue. E aí naquele dia, nesse encontro de Saulo com Jesus, algo maravilhoso acontece, porque há uma transformação de vida através do encontro único e exclusivo com Jesus. Então até aqui todos estão comigo. E aí é importante que você entenda, e eu disse isso na semana passada, e não só disse, como nós oramos por isso. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, como aconteceu com Saulo, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida, ela é transformada. A nossa vida, ela é mudada. Parece que há uma graça de Deus que nos toma de tal maneira que nos leva a viver uma vida diferente. Mas eu quero lembrar você de algo muito fundamental e importante que nós falamos na semana passada, de que essa graça que Deus disponibiliza, que eu disse na semana passada, que era como uma força que vem de cima, atuando de Deus para nós, ela precisa encontrar também uma força que vem de nós para Deus, que nos leva a ter algumas posturas para de verdade viver essa transformação que Cristo nos permite a partir do encontro com Jesus. Se ficou confuso, eu vou repetir para você. Depois que nós encontramos Jesus, Deus quer transformar a nossa vida com a sua graça, mas da nossa parte deve ter uma postura diferente para nós vivermos e desfrutarmos plenamente dessa nova vida com Jesus, amém? Todos aqui entenderam isso? E aí então, chegamos aqui então exatamente no tema da mensagem da semana passada, que é o mesmo tema da mensagem desse dia de hoje, que é: novos tempos requerem então novas posturas. Uma vida nova com Jesus requer de nós nova postura. Será que você pode repetir isso comigo? Diz: novos tempos, repete forte, diga: novos tempos requer novas posturas. Nova vida com Jesus requer nova postura com Jesus. É isso aí. E por que é tão relevante e tão importante você entender essa lógica que nós estamos falando? Primeiro, porque tem muita gente que está achando que dá para encaixar uma vida que Jesus entrega para nós a partir do encontro no modelo de vida antigo que você levava. O próprio Jesus ensina para a gente isso. Quando ele estava conversando certa vez, ele disse que é impossível colocar vinho novo em odres velhos. O que Jesus está querendo ensinar? É impossível colocar uma vida nova num formato de vida antigo. Jesus está dizendo: é impossível, você não pode costurar
uma roupa rasgada velha com um tecido novo. Jesus, ele está ensinando para a gente exatamente isso. Vida nova com Jesus requer de nós novas posturas que nos fazem viver essa vida nova. Tem muita gente que está tentando encaixar a vida velha, ou melhor, tentando encaixar Jesus no modelo de vida velha, tentando encaixar o novo vocabulário que você recebe quando encontra com Jesus, numa boca que antes só falava palavrão e que não quer mudar sobre isso. Você quer encaixar aquilo que Jesus está fazendo de novo em práticas que você fazia antes de você conhecer Jesus. Mas nova vida com Jesus requer novas posturas. É exatamente isso que nós falamos. Jesus entrega a nova vida e nós precisamos ter novas posturas para experimentar a plenitude dessa nova vida. Amém? E aí então nós citamos na semana passada duas novas posturas que a gente percebe através da história de Saulo. A primeira delas, que nós falamos aqui, é exatamente que uma nova postura requer uma nova visão. Você pode repetir comigo: uma nova postura requer uma nova visão. E aí é exatamente isso que aconteceu com Saulo. A gente percebe que quando Saulo ele encontra com Jesus, aquela luz é tão forte que o deixa cego por 3 dias. A Bíblia diz que nesses 3 dias, Saulo se rendeu a Jesus. Saulo, sem saber de fato ainda quem era Jesus, Saulo buscou a Jesus. Saulo buscou orar e tentar se comunicar com aquele que era o seu novo Salvador. Saulo jejuou por 3 dias mesmo sem nenhum tipo de conhecimento. Tem gente que já conhece a Jesus e ainda não faz absolutamente nada disso. E aí a Bíblia diz então, há algo precioso que acontece. Nós falamos na semana passada, que quando Ananias chega e ora com Paulo, para que a visão de Paulo retorne, a Bíblia diz que neste momento ele é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo toma a sua vida de tal maneira que ele recebe então ali uma nova visão. Seus olhos se abrem, mas eles não se abrem como estava antes. Abre agora uma nova visão. Ele começa a enxergar agora a nova vida com Cristo a partir de uma nova ótica. Uma ótica que somente o Espírito Santo pode nos entregar quando nós somos cheios pela sua presença. Então uma nova postura começa a partir de uma nova visão. E Deus pode te entregar isso. Eu creio que na semana passada muitos aqui receberam uma nova visão de Cristo. Você que não estava aqui, ou estava, mas perdeu essa oportunidade, busque isso nessa noite em nome de Jesus. Mas a segunda postura que nós falamos é que uma nova postura requer fome de aprendizado. Repita comigo: uma nova postura requer fome de aprendizado. E aí você vai se lembrar então, e se você não se lembra, eu vou dizer aqui para você, a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 1, Saulo contando, de que uma das primeiras coisas que Saulo fez depois desse encontro com Jesus, depois de receber a nova visão, ele não fica satisfeito com aquilo que ele tinha até ali, até porque era muito pouco. Ele era extremo conhecedor da lei, sabia das coisas que haviam acontecido no passado, mas agora ele tinha recebido um novo encontro com Jesus, uma nova visão. Então ele vai para a Arábia, e nesse tempo da Arábia ele se dedica para o estudo. Agora eu quero aprender sobre Jesus. Eu quero aprender quem é Jesus. E como que Saulo faz isso? Não só trazendo todo o conhecimento que ele tinha à tona e entendendo que Jesus era o Cristo. Não, ele faz isso também através de consagração. Saulo fica 3 anos pelo menos, é o que alguns estudos dizem, nós não temos essa convicção. Mas ele fica 3 anos pelo menos na Arábia, estudando e se consagrando e recebendo uma revelação sobrenatural de Jesus, sobre quem era Jesus.
E é exatamente isso que a Bíblia também nos diz lá no livro de Jeremias, que ele fala: clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O que o texto está querendo dizer para a gente? É exatamente o que Paulo fez. Por 3 anos pelo menos, ele ficou clamando, se consagrando, querendo estudar, tendo fome de aprendizado para entender e compreender agora a nova visão. Porque se Deus dá uma nova visão para nós através do encontro, se nós não tivermos fome de aprendizado para absorver a nova visão, você corre risco de estragar tudo aquilo que Deus está te dando. É por isso que tem um monte de gente falando heresia por aí. É por isso que tem um monte de gente pregando coisa que não tem nada a ver com a palavra. Não é porque não tem um chamado, não é porque não tem uma vocação, não é porque não conhece a Jesus, não é isso, mas é porque talvez falta fome de aprendizado e profundidade na palavra e na consagração para entender de fato o que a nova visão está querendo mostrar. Amém? E aí então a gente chega agora nos nossos 3 últimos pontos, e agora é novidade. De novas posturas que nós aprendemos através da vida do apóstolo Paulo, que até aqui era Saulo. 3 posturas que nós aprendemos e que nos ensinam de maneira poderosa. Então, só para ficar claro, a primeira é: uma nova postura requer uma nova visão. A segunda, uma nova postura requer fome de aprendizado. Agora, uma nova postura, e essa é a terceira coisa, uma nova postura requer submissão ao processo. Você pode dizer para quem está do seu lado, fala assim: agora é novidade. Uma nova postura requer submissão ao processo. E qual processo seria esse? Simples. Nesse caso aqui é o processo de amadurecimento. No texto mesmo que a gente leu, a gente percebe isso. Mas por que eu estou dizendo que isso é muito importante? Porque nos dias de hoje a maioria das pessoas, elas são movidas pelos seus impulsos. A maioria das pessoas são movidas pelas suas emoções, são movidas pelos seus sentimentos, sejam eles sentimentos ou impulsos bons, ou sejam eles sentimentos e impulsos ruins. As pessoas naturalmente, elas são movidas por esse impulso. Agora, principalmente quando alguém está vivendo algo incrível, quando alguém está vivendo algo que é extraordinário, parece que o impulso fica maior. Por exemplo, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muitas vezes comigo, de eu sair de um culto tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que eu chegava às vezes no dia seguinte na minha escola e eu falava: eu vou escolher a pessoa menos crente da escola e eu vou pregar para ela. Por quê? Porque havia um impulso dentro de mim daquilo que Deus estava fazendo. Aí eu chegava lá e a pessoa falava uma frase, parece que o diabo sussurrava para ela: fala isso que ele não vai saber falar. A pessoa falava uma frase, todo aquele impulso que tinha de ação não dava em nada, porque eu não sabia responder. Isso porque eu estava vivendo algo extraordinário, e o extraordinário que eu estava vivendo me fez agir por um impulso. Mas a verdade é de que nem sempre nós devemos agir pelo impulso. E para que a gente saiba controlar esse impulso, mais do que controlar, para que a gente saiba exatamente como fazer as coisas no tempo certo, do jeito certo, com as respostas certas, Deus vai sempre nos colocar num caminho de processo, onde Ele nos amadurece, onde Ele nos ensina, onde Ele nos lapida, onde Ele treina a gente, onde Ele trata as nossas fraquezas, onde Ele mata os nossos pecados, e depois disso Ele nos lança para aquilo que Ele nos chamou. Tem gente que fica tentando pular essa etapa, tentando pular esse processo. E aí olha que interessante, no texto que a gente leu, se puder coloca na tela também por gentileza. No texto que a gente leu hoje, lá no começo, o texto diz, e eu quero que você perceba isso comigo, fala agora de depois do que aconteceu, do tempo de Saulo na Arábia. A Bíblia diz que Saulo então, constrói comigo aqui essa linha. Saulo encontra com Jesus, vai para Damasco.
Depois ele vai para a Arábia, fica lá estudando, volta para Damasco, começa a pregar. E aí depois ele vai para Jerusalém para conhecer os discípulos de Jesus, conhecer Pedro, Tiago, João, André, conhecer os caras que estavam lá. E aí o texto que a gente leu mostra exatamente esse momento, quando ele chega agora em Jerusalém. Você concorda comigo que teoricamente, depois do encontro com Jesus, depois de 3 anos pelo menos estudando na Arábia, depois de pregar em Damasco e ter que fugir de lá porque os caras estavam querendo matar ele, você concorda que ele chega em Jerusalém já diferente? É ou não é? É ou não é? Pô, se você acha que 3 anos estudando algo na sua vida não faz diferença nenhuma, ou você não está prestando atenção nas aulas, ou você não entendeu ainda que estudar sim melhora, faz a gente ficar melhor. Então quando Saulo chega a Jerusalém, ele já está diferente. E aí olha só que interessante, ele então vai para lá, e aí a Bíblia diz que ele chega, os discípulos ficam com medo de conhecer, porque qual que era a memória que os discípulos tinham dele? Saulo é o cara que persegue a igreja, que mata todo mundo. É tipo, o golpe está aí, cai quem quer. Chega os caras e fala, então, sabe o cara que matava crente? Então, ele quer vir aqui conhecer vocês. O golpe está aí, cai quem quer. Os discípulos, tô fora. Mas aí Barnabé, que era um homem bom, um homem ungido, um homem de Deus, foi lá para os discípulos e falou, não gente, calma aí, é verdade esse bilhete. Não, é verdade mesmo. Saulo teve um encontro com Jesus, foi transformado, estudou, se preparou e agora está diferente. E aí então Saulo chega lá onde os bambambam estavam. Saulo chega onde os discípulos estavam. E aí a Bíblia diz que ele começa a caminhar com os discípulos, começa a pregar, começa a discutir com os caras de fala grega. Deixa eu te falar, provavelmente os discípulos não conseguiam discutir com os caras de fala grega, mas Saulo conseguia, porque ele falava. Então Saulo já começa a fluir, porque Saulo estava vivendo o quê? Algo extraordinário. Saulo começa a fluir, Saulo começa a pregar, Saulo começa a fazer aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer. Uau, que maravilhoso! Começou o movimento de Saulo agora. Só que, repara numa coisa aqui comigo. A Bíblia diz, no versículo 31, a Bíblia diz que a igreja tinha paz em toda Judeia, Galileia e Samaria. Diz que a igreja ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números. Deixa eu te falar uma coisa, se você voltar às páginas da sua Bíblia e ver os capítulos anteriores de Atos, você vai perceber que até aqui a igreja só sofria, cara. Tipo, a primeira ação de Pedro e João no templo já veio perseguição. Nós vamos matar esses caras, nós vamos acabar com eles. Eles curaram o aleijado. Onde já se viu isso? Tirar o aleijadinho que a gente tanto gosta aqui da porta. Só tinha perseguição. Mas aqui tinha o quê? Paz. Aí chega Saulo, pregando, fazendo diferente. E aí o que começa a acontecer por causa de Saulo? Os fariseus que conheciam ele falavam, ó, cara, que miserável, trocou de time, mudou para o lado de lá. Saulo agora está pregando Jesus, o que nós vamos fazer então? Vamos perseguir Saulo e matar ele. Então no mesmo tempo que a igreja estava vivendo em paz, Saulo chegou e trouxe o que junto com ele? Claro, trouxe aprendizado, sim. Trouxe pregação, sim. Trouxe experiência com Deus, sim, mas trouxe perseguição de volta. Saulo trouxe problema de volta, os caras começaram a perseguir a igreja de novo. Está escrito aí no texto que a gente leu. Aí o que acontece então? Os discípulos, eles chegam carinhosamente para Saulo. Chega e fala, ô irmão Saulo, como é bom ter você. Mas nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos pegar você, nós vamos botar no nosso carro, nós vamos te levar lá para Cesareia. E quando chegar lá, nós vamos te botar num barco e te mandar para Tarso. Sabe o que era Tarso? Era onde era a casa de Saulo. Era onde ele tinha nascido, era a cidade dele. Aí sabe o que os discípulos fazem com ele? Manda Saulo para casa. Fala assim, ó, faz o seguinte,
fica lá em casa lá. Fica lá. Abriram a geladeira e colocaram Saulo lá dentro. Agora você imagina o cara que está cheio de Deus, o cara que está cheio de presença, o cara que está estudando há 3 anos para pregar. O cara começa a pregar em Damasco, o povo começa a se converter, ele tem que sair correndo. Aí ele chega nos discípulos, os discípulos recebem ele começa a discutir com os gregos, ele começa a convencer pessoas que Jesus era o Cristo. Está lá em Atos capítulo 9. As pessoas se convenciam que Jesus era de fato Cristo, porque Paulo falava. E de repente os discípulos pegam ele e falam: beleza, cara, você é uma bênção, mas agora não é o seu tempo, vai para casa. Quantos aqui, sejam sinceros comigo, tá? Quantos aqui aceitariam isso para a sua vida? Posso te falar? Talvez nenhum de nós. Talvez nenhum de nós aceitaríamos ser colocados numa geladeira quando a gente está com o coração queimando. Mas como eu disse, Saulo está nos ensinando de que algumas posturas são importantes para a nossa vida. E a postura aqui de Saulo é o quê? Ele vai. E há estudos que dizem que Saulo ficou por pelo menos 10 anos em Tarso. Tanto que se você olhar para a sua Bíblia, fala aqui ó, no versículo 31 que a gente leu, para de falar de Saulo, volta a falar de Pedro, porque Saulo vai embora. Depois Saulo só vai aparecer de novo em Atos, no capítulo 13, finalzinho do 12. Ou seja, Paulo nos ensina de que não importa o quão bom você pode ser, não importa o quão poderoso foi o seu encontro com Jesus, não importa o quão quente está o seu coração na presença de Deus, não importa o quanto você tem estudado, Paulo nos ensina de que o processo de Deus e o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Mas alguém que quer viver e desfrutar o extraordinário de uma vida com Deus, se submete a esse processo. Tem muita gente que não se submete ao processo e à espera e o tempo de Deus. E com o passar do tempo, na verdade, ao invés de não viver e desfrutar de tudo que Deus tinha para fazer, estraga aquilo que Deus tinha para fazer. Eu conheço muitos pastores que eram pastores excelentes, mas que não se submeteram ao processo, e em nome às vezes do seu orgulho por tudo que carregava, abriram igreja e se frustraram, e frustraram pessoas junto com eles. Por quê? Porque uma nova postura requer submissão ao processo, e mais do que isso, submissão ao processo de amadurecimento. Você precisa entender de que aquilo que você carrega, Deus não tira de você. E se você se dedica em estudar mais e buscar mais a Jesus, o que você carrega só cresce, só aumenta. Mas se você tentar apressar as coisas, você vai estragar tudo. Então, em nome de Jesus, entenda de que uma nova postura requer de nós submissão ao processo de Deus. Será que você tem se submetido aos processos de Deus na sua vida? Será que você tem se submetido às lâminas de Deus? Porque a verdade é que a maioria de nós temos dificuldade com isso. Temos muita dificuldade com isso. Mas a Bíblia está nos ensinando de que você tem aqui um maravilhoso spoiler da história, de que Saulo se submete ao processo. E talvez 10 anos depois, quando ele volta, o que ele carregava antes de se submeter ao processo está ainda mais poderoso. Se aconteceu exatamente isso com Saulo, por que não vai acontecer conosco? Se o Deus é o mesmo, se a palavra é a mesma, se o Espírito é o mesmo. Já parou para pensar que tem muita gente que não desfruta do extraordinário que Saulo desfrutou, porque não se submete ao processo? Mas, para a gente seguir aqui, é exatamente nesse ponto, quando Saulo retorna, que a gente descobre mais uma postura que Saulo nos ensina. E eu quero que você fale agora bem forte para quem está do seu lado. Diga: uma nova postura requer se permitir ser discipulado. Olha bem no fundo do olho de quem está do seu lado e fala: discipulado.
Olha só, uma das coisas mais difíceis que a gente enxerga hoje são pessoas que se permitem ser discipulados. Sabe por quê? Porque a gente vive numa época que parece que você tem que ser bom e melhor do que os outros. Mas olha só, lá em Atos, no capítulo 11 agora, segue aí para o capítulo, 2 capítulos para frente. A partir do versículo 22, a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. Aí no versículo 24 fala: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi aonde? Foi a Tarso procurar quem? Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Agora um pouquinho mais para frente, corre para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, corre. Atos capítulo 13, versículo 2, diz: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé em primeiro lugar e Saulo em segundo lugar, para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Olha que interessante, a Bíblia enfatiza que Paulo, submisso ao processo e à visão que ele havia recebido, de repente recebe a visita de Barnabé indo buscar ele. Barnabé vai lá buscar Saulo. E aí o mais interessante é que aí Saulo ele vai com Barnabé. Saulo vai com Barnabé para onde eles estavam. Ali eles ficam juntos ensinando e etc. E aí então eles vão enviados para uma viagem missionária, que é conhecida como a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas olha só que interessante, a viagem era liderada por quem? Por quem? Fala forte, a viagem era liderada por quem? Quem era o seu discípulo? Saulo. Quem era o protagonista da viagem? Barnabé. Quem era o seu ajudante, o seu auxiliar? Saulo. Mas você concorda comigo que possivelmente Saulo sabia muito mais que Barnabé, por tudo que ele carregava? Mas aqui Saulo nos ensina uma verdade muito interessante, de que ele se permite se colocar debaixo de alguém e andar como discípulo de alguém, independente do conhecimento do seu discipulador. Tem muita gente que não se permite ser discipulado por alguém porque se considera que sabe mais do que o próprio discipulador. Mas a Bíblia está nos mostrando que não tem a ver com conhecimento, tem a ver com coração. Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. E isso já o capacita para ser um bom discipulador. Porque todas as vezes que provavelmente Barnabé falava com Saulo, ele não falava pelas suas próprias palavras, ele falava pelas palavras do Espírito Santo. Mas o interessante é que Saulo se permite ser discípulo de Barnabé. Vamos voltar lá no sentimento de Saulo. O cara, recapitulando, o cara tem um encontro com Jesus, fica cego 3 dias, busca, Ananias ora, recebe uma nova visão, recebe o Espírito Santo, fica cheio de poder, cheio de graça, vai para a Arábia, estuda 3 anos, recebe revelação espiritual de Jesus, ele fica cheio do poder de novo. Aí ele volta lá para Damasco, ele começa a pregar, o povo começa a se converter, aí os caras têm que tirar ele por um cesto na janela, ele vai para Jerusalém, diante de desconfiança, acontece a situação lá, e aí ele é recebido pelos discípulos, aí ele começa a pregar junto com os discípulos, gente começa a aceitar Jesus, começa a acontecer tudo maravilhoso, aí o Espírito Santo vai agindo, aí depois que o Espírito Santo está agindo, ele começa a discutir com os caras de fala grega, ninguém falava com ele, só Saulo era poderoso. Aí vem os discípulos e manda ele para Tarso, fala: você vai ficar lá 10 anos quietinho, sem fazer nada, porque você tem que se submeter ao processo. Depois de 10 anos, Barnabé chega para ele e fala: chegou o teu momento. Aí ele fala: chegou o meu momento de brilhar, é agora que eu vou me destacar, é agora que eu começo meu movimento, é agora que o povo vai receber o Espírito Santo pela imposição das minhas mãos. Aí o que Barnabé fala? Não, na verdade você vai como meu auxiliar. E Saulo fala: o quê? Tá bom. De novo eu pergunto: quantos de nós se submeteríamos a isso?
Aí olha só, Saulo mostra pra gente de que não importa o que você carrega, não importa o quanto cheio de Deus você é, antes de você querer discipular pessoas, antes de querer transformar o mundo onde você vive, você primeiro precisa ser discipulado. Você precisa ser transformado também. Em 2 Timóteo, não precisa abrir, capítulo 2. Aí agora Saulo, como discipulador, está ensinando o seu discípulo Timóteo. E olha o que ele diz: você me ouviu ensinar verdades. O que ele está dizendo? Timóteo, você viu eu ensinando coisas, você viu eu discipulando. Aí ele diz o seguinte: agora, depois de ter sido um discípulo, agora ensine as pessoas também. Ensine as pessoas de confiança que possam, depois de serem ensinadas por você, transmitir as verdades a outros também. Saulo aprendeu uma verdade poderosa, de que nenhum discipulador consegue discipular alguém se não for um discípulo antes. Eu tenho para mim, essa é uma teoria minha, de que a gente pouco se ouve falar sobre outros discípulos, que até o que foi escolhido no lugar de Judas, porque a gente não tem evidências de que eles foram de verdade discípulos de Jesus antes. Mas aqueles que foram discípulos de Jesus, depois se tornam os grandes discipuladores e apóstolos. Saulo, ele se torna o grande apóstolo Paulo, porque se permitiu ser discipulado por Barnabé. Então uma nova postura nos ensina de que o discipulado é essencial para a nossa vida. E para a gente poder passar para o último ponto, a verdade é que o que mais nós ouvimos hoje quando falamos de discipulado na igreja, são pessoas dizendo: eu tenho dificuldade de me abrir com alguém, eu tenho dificuldade de receber conselhos, eu tenho dificuldade de me submeter a alguém que não seja alguém que notoriamente tem grande autoridade. Mas você precisa olhar para isso e entender que algo extraordinário está disponível para você, se você se permitir ser discipulado por alguém. Você pode hoje, acabando esse culto, chegar para o teu líder de área, por exemplo, e falar assim: me ajuda, eu quero alguém que eu possa caminhar e aprender alguma coisa, eu quero alguém com quem eu possa me submeter para aprender alguma coisa. E quando você faz isso, Deus vai te levando para estágios maiores. Mas sem submissão ao discipulado, ninguém consegue caminhar. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor. Eu sou pastor aqui no Nazatim há quase 4 anos. Em abril eu faço 4 anos de ministério com os adolescentes nessa igreja. Mas eu comecei o meu processo de liderança, eu me tornei líder de jovens e adolescentes em 2014, ou seja, há 11 anos atrás. E eu posso te dizer uma coisa: os piores momentos da minha vida ministerial foi quando eu achei que o que eu carregava era maior do que os outros que estavam acima de mim, de forma que eu não me submeti ao processo do discipulado, e eu só perdi com isso. Por isso que hoje o que eu mais faço é me submeter a pessoas que possam me ensinar, que possam ser autoridade de Deus na minha vida. Ainda que eu tenha convicção da minha visão, ainda que eu saiba de coisas, eu me submeto a pessoas e processos, a líderes que às vezes têm menos do que eu, mas que Deus colocou na minha vida para serem meus discipuladores. E eu sou um discípulo, porque se eu quero discipular vocês, eu preciso ser discipulado também. É isso que Saulo nos ensina com a sua postura. Mas uma última coisa para nós encerrarmos, e a quinta coisa no final das contas, é que uma nova postura, fala para quem está do seu lado aí para me ajudar. Uma nova postura, agora você bebe água. Pronto. Bebe. Isso. Pastor hidratando as ovelhas, olha que coisa maravilhosa. Pronto, bebeu água.
Beleza. Agora você vai falar para quem está do seu lado. Diga, uma nova postura requer assumir a responsabilidade da missão na hora certa. Eu sei que foi meio trava-língua, mas você vai falar de novo. Fala, uma nova postura requer assumir a responsa na hora certa. Olha só, aí agora Saulo nos ensina outra coisa poderosa. Olha que interessante, em Atos no capítulo 13, você que chegou lá em Atos capítulo 13, você ainda vai contar lá, você vai conseguir ver. No versículo 7 em diante ele diz assim, ó, a Bíblia. O governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, convidou Barnabé e Saulo. Repara só, qual é o primeiro nome dito? Barnabé, porque Barnabé era o chefe da missão. A Bíblia diz que Barnabé e Saulo foram convidados pelo governador Sérgio Paulo para visitá-lo, pois desejavam ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Agora olha lá no versículo 9. Saulo, discípulo de Barnabé, recebe então ali a oportunidade de assumir a responsa. A Bíblia diz no versículo 9, cheio de quem? Do Espírito Santo. Saulo, também conhecido como Paulo, é a primeira vez que a Bíblia agora começa a falar de Paulo. Diz então que ele encarou Elimas nos olhos e disse, filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Aí olha só, quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. É interessante que a gente vê que Barnabé não tem atitude aqui, mas Saulo, cheio do Espírito Santo, percebe qual é o momento de entrar em ação. E é exatamente essa postura que Saulo também, que Paulo aqui agora já nos ensina, de que alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que recebeu uma nova visão, alguém que tem fome de aprendizado e consagração, alguém que se submete ao processo, alguém que é discípulo de alguém, em algum momento o Espírito Santo enche você e diz, chegou o teu momento, é agora. No momento certo, Paulo se levanta e, como homem de Deus, assume a responsabilidade da situação. É Deus quem nos dá as oportunidades, é Deus quem prepara os momentos, mas somos nós que assumimos a responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que está vivendo o processo, e Deus está tratando, e Deus está fazendo, aí Deus entrega um chamado pastoral, aí Deus entrega um chamado missionário, e fica carregando, mas em nenhum momento consegue perceber, pela presença do Espírito Santo, o momento de assumir responsabilidade. E aí acontece o oposto, fica travado, não se move, não age. Falando numa escala muito menor aqui, tem gente que já percebeu a responsabilidade de Deus te chamando no meio da tua escola e falando, é hora de você se levantar e testemunhar quem é Jesus, é hora de você mandar esses filhos do diabo ficar quieto, porque quem tem voz ali é você, cheio do Espírito Santo de Deus, mas você não faz. Deus está ensinando para a gente aqui que Saulo assume a responsabilidade diante da oportunidade. Agora sabe o que é interessante? E tem algo muito legal aqui, que até aqui a Bíblia falava da viagem missionária, falava dois nomes, falava Barnabé e Saulo. Qual era o primeiro nome? Barnabé. Qual era o segundo? A partir desse texto, você pode olhar na sua Bíblia lá, não agora, depois você vai lá e você vai olhar, e você vai começar a procurar, e você vai ver que a partir deste momento, a Bíblia não cita mais Barnabé e Saulo, agora a Bíblia começa a citar Paulo e Barnabé. É Paulo e Barnabé. Quem é o líder da missão agora? Paulo e Barnabé. Só um parênteses aqui, isso ensina muito para líderes hoje.
Porque Barnabé percebe que o seu discípulo, agora cheio do Espírito Santo, está assumindo a responsabilidade. Tem muito líder que está vendo o discípulo ser cheio de responsabilidade do poder de Deus, mas fica, em vez de Barnabé, deixar o discípulo crescer, deixar ele evoluir, deixar o discípulo ser cheio do Espírito Santo, deixar o líder tomar, o verdadeiro líder do momento assumir. Tem líder que fica carregando a sua liderança, carregando o seu cargo até o final da vida, e não submete que nem Barnabé. Isso serve para quem é líder hoje, mas serve para você que um dia vai ser líder na sua vida. Presta atenção, porque você não é eterno. Eu não sou eterno aqui. Um dia Deus vai levantar um Saulo que vai caminhar comigo, que vai virar um Paulo, vai assumir esse ministério, e eu, como Barnabé, vou falar: vai, filho, faz mais do que eu, vai que vai. Quem sou eu para impedir aquilo que o Senhor está fazendo? Mas o texto aqui não é sobre Barnabé. A partir daqui a gente vê que Paulo assume a postura de ser responsável pela missão. Hoje em dia, da mesma maneira que tem gente que tenta acelerar processos, do mesmo jeito que tem pessoas que erram não se submetendo aos processos, tem pessoas que também erram por não perceber os momentos de assumir a responsabilidade. Mas essa também é uma postura que nós devemos alinhar na nossa vida. Agora, só para a gente fechar aqui. Você jamais vai conseguir perceber qual é o momento de assumir a responsabilidade, se não for como o Saulo até aquele momento que se torna Paulo, se não for cheio do Espírito Santo. Perceber o momento certo é uma característica daqueles que são cheios do Espírito Santo. Eu não vou conversar com vocês sobre os 2 primeiros pontos da semana passada, mas a verdade é que tem muita gente que está agindo por impulso e não está se submetendo a processos de Deus na vida. Tem muita gente que está sendo tomado pelo ego e pelo orgulho e não está se permitindo ser discipulado por ninguém. E tem muita gente que ou não percebe o momento de assumir a responsabilidade por não estar cheio do Espírito Santo, ou simplesmente não assume a responsabilidade. Mas a verdade é que, se há 2 forças atuando em conjunto, a de Deus, que libera graça, que libera poder, que libera o Espírito Santo sobre a nossa vida, e isso, guarda o que eu vou falar, já está liberado. Se isso já está liberado sobre a minha e a sua vida, o que falta para nós às vezes é só ajustar as nossas posturas diante dessas 3 coisas que nós falamos. Qual é a postura que você precisa alinhar hoje na sua vida? E agora sim, vamos ajudar todo mundo aqui. A postura de abrir os olhos para uma nova visão. A postura de ter mais fome por Jesus. A postura de se submeter ao processo de Deus na vida. Entender que às vezes a luta que você passa, entender que às vezes o silêncio que você tem que ficar faz parte do projeto de Deus de te lapidar. Se submeter, ficar em silêncio e aprender que no momento certo Deus vai te dar algo, Deus vai entregar algo, Deus vai fazer algo. Ou falar: eu preciso caminhar com alguém porque eu tenho o sonho de ser discipulador, então eu preciso ser discípulo, porque sem ser discípulo eu não sou discipulador, é uma lei estabelecida aqui. Ou por fim, só falar: Deus, me enche do teu Espírito Santo para perceber os momentos, para perceber a responsabilidade. Qual postura você precisa ajustar na sua vida? Porque assim como nós fizemos na semana passada, hoje você pode sair daqui com as suas posturas ajustadas, para começar a desfrutar muito mais, muito além
daquilo que você já experimentou até aqui, depois do encontro com Jesus. Pô, é sério que a gente vai se conformar com uma vida mediana depois do encontro com aquele que é o ser mais todo-poderoso que existe, com aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que uma palavra basta para que tudo aconteça? Você vai se encontrar, ou você já se encontrou com esse Deus pessoalmente, a luz dele já brilhou sobre você, a voz dele já foi falada para você. Você vai se submeter a essa luz, a esse Deus, a esse o Senhor Jesus, mas se habituar e se acostumar com uma vida medíocre? Não, pô. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus quer muito mais de você, mas você precisa alinhar sua postura hoje. Presta atenção, cara. Você que tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, quantos anos você tiver, essa palavra é Deus te falando, não importa a tua idade. Samuel tinha 12 anos quando Deus falou com ele. Os discípulos, muitos deles eram adolescentes, e Jesus os chamou hoje. Não tem a ver com idade, tem a ver com quem quer alinhar a postura para viver o sobrenatural, para viver mais, para viver o extraordinário com Deus. Mas será que Deus olha para você hoje e vê alguém acostumado com o médio? Ou será que Deus vai olhar para você hoje e vai enxergar alguém dizendo: Deus, hoje eu estou disposto a alinhar a postura para viver tudo que eu posso a partir do encontro com você? Fique em pé para nós encerrarmos em nome de Jesus.